História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 22 de maio de 1112. Morre o conde Dom Henrique de Portugal, meu 28º avô, 11 vezes meu avô, pai de Dom Afonso Henriques, Portugal Rex Primus. Henrique de Borgonha, conhecido em Portugal por Conde Dom Henrique, nasceu em Côte d'Or, Dijon, em 1069, e morreu em Lyon, Astorga, a 22 de maio de 1112. Era filho de Henrique, Duque da Borgonha e de Beatriz de Barcelona, neto paterno de Roberto I o Velho, Duque de Borgonha e de Elite Semri, neto materno de Berenguer Ramon El Curvo, Conde de Barcelona e de Gisela de Lucá. Henrique de Borgonha foi Conde de Portugal desde 9 de dezembro de 1097 até à sua morte. Pertencia à família ducal da Borgonha, sendo filho de Henrique, herdeiro do Duque Roberto I com Beatriz de Barcelona, e irmão dos também Duques Odo I e Hugo I. Sendo um filho mais novo, Dom Henrique tinha poucas possibilidades de alcançar fortuna e títulos por herança, tendo por isso aderido à reconquista da Península Ibérica. Ajudou o rei Afonso VI de Leão a conquistar o reino da Galiza, recebendo como recompensa pelos seus serviços casamento com a filha legítima do monarca, Dona Teresa de Leão. Alguns anos mais tarde, em 1096, Dom Henrique recebeu de Afonso VI o condado portucalense, que passava a prestar-lhe vassalagem direta. O rei de Leão pretenderia assim limitar o poder do conde Raimundo de Borgonha, casado com Dona Urraca de Leão. Dom Henrique morreu a 22 de maio de 1112, tendo sido sepultado na Sé de Braga. Seu filho Dom Afonso Henriques sucedeu ao pai e tornou-se o segundo conde de Portugal em 1112. No entanto, o jovem Dom Afonso Henriques rebelou-se contra a sua mãe em 1128, que pretendia manter-se no governo do condado. Por isso, em 1139 Dom Afonso reafirmou-se independente de Leão e proclamou-se rei de Portugal, recebendo o reconhecimento oficial de Leão a 5 de outubro de 1143 através do Tratado de Zamora. E do papado em 1179 através da Bula Manifestes Probatum. Biografia. Nascido em 1066, em Dijon, o conde Dom Henrique era o filho mais novo de Henrique de Borgonha, filho do Duque Roberto I, por sua vez filho do rei Roberto II de França. Dois dos seus irmãos mais velhos, Hugo e Odo I, herdaram o ducado. Apesar de sua mãe, chamada Beatriz de Barcelona, aparecer em genealogias tradicionais como filha dos condes de Barcelona, Berengário Raimundo I e sua esposa Gisela de Lucá, esta filiação não aparece em documentos medievais e Beatriz de Barcelona provavelmente foi a filha de Reinaldo I e, portanto, irmã do pai de Raimundo de Borgonha, que, de acordo com essas filiações, seria um primo em primeiro grau de Henrique. Uma das tias do lado paterno era a Rainha Constança, esposa do rei Afonso VI de Leão, e um tio-avô era Hugo, abade de Cluny, irmão de sua avó Hélia de Semur e uma das personalidades mais poderosas e reverenciadas do seu tempo. A sua família ostentava um grande poder e dominava várias cidades no reino da França, como Chalon, Auxerre, Autun, Nevers, Dijon, Mâcon e Semur. Ele era também primo afastado do Papa Calixto II. Chegada ao reino de Leão. Após a derrota das tropas cristãs na Batalha de Zalaca, travada a 23 de outubro de 1086, o rei Afonso VI pediu auxílio aos cristãos do outro lado dos Pirineus nos primeiros meses do ano seguinte, chamada a que responderam muitos nobres e cavaleiros franceses, entre eles Raimundo de Borgonha, os seus primos irmãos, o Duque Odo e Henrique de Borgonha, assim como Raimundo de Saint-Gilles. Apesar das alegações de que Henrique chegara na primeira expedição em 1087, a sua presença na península só é atestada a partir de 1096, quando aparece confirmando os forais de Guimarães e de Constantino de Panoias. Em 1 de outubro de 1096 e em 19 de janeiro de 1097, o conde Dom Henrique é mencionado em documentos como conde de Tordesilhas. Três destes nobres franceses contraíram matrimónio com filhas do rei Afonso VI. Raimundo com a infanta Dona Urraca, meus 28º avós, 6 vezes meus avós, sucedeu a seu pai no trono leonês, Raimundo de Saint-Gilles com Elvira Afonso, e Henrique de Borgonha com Dona Teresa de Leão, filha nascida da relação extraconjugal de Afonso VI com Dona Ximena Muniz. Aliança com o seu primo, o conde Raimundo da Borgonha. Entre o primeiro trimestre de 1096 e o final de 1097, o conde Raimundo, ao ver a sua influência reduzida na corte, acordou com o seu primo Henrique de Borgonha, que ainda não tinha sido nomeado governador de Portugal, a partilha do poder,
o tesouro real e o apoio mútuo. Através desta aliança, que teve a aprovação do abade Hugo de Coligny, parente de ambos, Raimundo prometia sob juramento a seu primo Henrique entregar o reino de Toledo e um terço do tesouro real quando Afonso VI morresse. Se ele não pudesse entregar o reino de Toledo, ele daria a Galiza. Henrique, por sua vez, comprometeu-se a ajudar Raimundo a obter todos os domínios do rei Afonso e 2/3 do tesouro. O rei Afonso VI parece ter tido conhecimento do acordo e, para contrariar a iniciativa dos seus dois genros, nomeou Henrique governador da região que se estende desde o rio Minho até ao rio Tejo, que até então era governada pelo conde Raimundo. Este viu o seu poder reduzido apenas ao governo da Galiza. Independência do Condado de Portugal. Por questões políticas e estratégicas, após enviuvar, a rainha Urraca de Leão, meia-irmã de Dona Teresa de Leão, casou-se com Afonso I de Aragão. Henrique de Borgonha, tirando partido dos conflitos familiares e políticos surgidos em torno da sua cunhada Urraca, declarou a independência do condado portucalense. O conde Dom Henrique morreu em Astorga a 22 de maio de 1112. O seu corpo foi transferido, como havia ordenado, para a cidade de Braga, onde foi sepultado na capela-mor da catedral que tinha fundado. Após a sua morte, Dona Teresa governou o condado durante a minoridade do futuro Dom Afonso Henriques, de Portugal, que tinha apenas 3 anos de idade à data da morte do pai. Legado. O conde Dom Henrique foi o líder de um grupo de cavaleiros, monges e clérigos de origem francesa, que exerceram uma grande influência na Península Ibérica e impulsionaram muitas reformas e a implementação de instituições transpirnaicas, como o costume cluniacense e o rito romano. Essas pessoas ocuparam postos eclesiásticos e políticos relevantes, o que provocou uma forte oposição durante os últimos anos do reinado de Afonso VI. Família e descendência. Do casamento entre o conde Dom Henrique e Dona Teresa de Leão, minha 28ª avó, 12 vezes minha avó, em 1093, nasceram Dom Afonso Henriques, Dom Henrique, Dona Urraca Henriques, infanta de Portugal, casou com Bermudo Pérez de Trava, meus 27º avós, 5 vezes meus avós. Dona Sancha Henriques, infanta de Portugal, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó, casou com Dom Sancho Nunes de Barbosa, conde de Barbosa, meu 28º avô, 4 vezes meu avô, e depois casou com Dom Fernão Mendes, senhor de Bragança. Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, meu 27º avô, 12 vezes meu avô, casou com Dona Mafalda de Saboia, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó, teve filhos de Dona Elvira Gualter, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó, e teve filhos com Dona Chamo Gomes de Pombeiro, minha 27ª avó, 12 vezes minha avó. Dona Teresa Henriques, infanta de Portugal. Dom Pedro Henriques, ou Dom Pedro Afonso, monge no mosteiro de Alcobaça onde foi sepultado.